Vamos falar um pouco agora sobre amabilidade. O que seria essa tal da amabilidade, então? A amabilidade, ela se refere à tendência de uma pessoa ser agradável, olha só, agradável ou gentil, né? Quanto que uma pessoa é gentil e agradável. Como também o quanto que essa pessoa é competitiva, o quanto que essa pessoa é crítica, tá? E aí, assim como na extroversão, a gente tem scores para baixo e para cima. Quanto mais alto é o score e a pontuação daquela pessoa nesse fator amabilidade, mais agradável, mais gentil ela é. Quanto mais baixo, mais competitiva, mais crítica, mais cética ela vai ser, tá? E aí é aquele nosso lema, né, de sempre. Isso não significa que é uma coisa boa ou ruim, tá? São características das pessoas, são características nossas que podem, dependendo do contexto, ser interpretadas como boas ou ruins. A gente vai ver mais sobre isso. Vamos falar aqui um pouco sobre uma pessoa com um alto grau de amabilidade. Essa pessoa, ela vai ser agradável? Sim, mas ela vai ser aquela pessoa também mais complacente, extremamente carinhosa. Por outro lado, é uma pessoa mais ingênua. Ela vê tanto bem nas pessoas, ela vê tanto o lado bom das pessoas da humanidade, que ela é ingênua. Então, isso é um ponto a se pensar sobre se você tem aí um alto grau de amabilidade. Observa isso. Se essa sua amabilidade também não tem esse lado da ingenuidade. Então, é aquela pessoa que busca sempre conciliar, busca sempre evitar o conflito, né? Isso parece uma coisa boa, né? Evita brigas, evita conflito, evita confusão, mas nem sempre, porque muitas vezes o que é que vai acontecer? Essa pessoa ela vai usar da dissimulação, sim, da dissimulação, para esconder o que ela realmente pensa, o que ela realmente está sentindo, porque ela quer fazer de tudo para evitar o conflito. Então ela vai usar inclusive da mentira, da dissimulação, de fingir que ela não é, de fingir que ela gostou do que ela não gostou, porque ela é uma pessoa com alta amabilidade. Ela tem um certo medo até de ser desagradável, de não ser vista como gentil, carinhosa, entende? Então, além da ingenuidade, existe essa dissimulação que muitas vezes acontece quando a pessoa não está consciente disso. Ela não trabalha esse aspecto da vida dela que nem sempre a gente deve evitar o conflito. Existem situações sim que a gente deve e o conflito é necessário, tá? Conflito buscando resolver, buscando entender, buscando construir, ele é necessário. Quando a pessoa ela tem uma alta amabilidade, mas ela não tem essa amabilidade de uma forma mais assim madura, ela pode até ser uma presa fácil de pessoas mal intencionadas. Porque pensa comigo, se ela espera sempre o melhor das pessoas, se ela sempre acredita nas pessoas, se ela é ingênua, tal ponto, em certo sentido, isso a torna uma presa fácil de predadores, tá? O inverso também é verdade. Uma pessoa com alto, aliás, com baixo grau de amabilidade, ela vai ser uma pessoa mais competitiva, vai ser uma pessoa mais crítica. Vai ser aquela pessoa mais teimosa, aquela pessoa mais dominante, aquela pessoa mais dura com as palavras, entende? Que vai falar verdades inconvenientes às vezes. Precisamos dessas pessoas em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, na verdade. Vai ser aquela pessoa mais cética também, sabe? Enquanto a pessoa que ela tem uma alta amabilidade, acredita em todo mundo, espera o melhor do mundo, espera o melhor das pessoas, vê todo mundo é maravilhoso, essa pessoa com menos amabilidade, ela é mais cética, ela tem um pé atrás, ela é desconfiada. Em casos muito, muito, muito extremos, obviamente, no caso de até de um, diria, um psicopata, né? Ele tem uma baixa amabilidade. Preste atenção. Se a amabilidade é o quanto que eu me importo, o quanto que eu sou solícito, o quanto que eu sou carinhoso, gentil, né? Ao ponto de se isso for
demasiado mesmo e imaturo, eu me tornar uma pessoa ingênua ou uma pessoa dissimulada e uma presa fácil, o inverso também é verdade. Um score muito, 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 muito baixo, ele é muito presente em pessoas que são mais predatórias, tá? Pessoas que não se importam tanto com os sentimentos do outro. Então, é preciso a gente estar consciente para a gente encontrar esse equilíbrio. Não é errado ter uma alta amabilidade, não é errado ter uma baixa amabilidade. O que pode ser ruim para a sua vida é você ter um alto grau ao ponto de se tornar ingênuo, ao ponto de você estar evitando conflito na sua vida. E aí você precisa estar mascarando o que você sente, mascarando o que você pensa, sendo uma pessoa que está mentindo para todos, inclusive para você. E ao mesmo tempo se tornando uma presa fácil na mão de pessoas. Por outro lado, o score baixo ele também é necessário, né? Competitividade, pessoas que são mais líderes, mais dominantes, mais teimosas. A gente precisa de pessoas teimosas que são contra, entendeu? O status quo, são do contra, como a gente fala. A gente precisa desse tipo de gente também, mas existe um nível que chega ao de predador. Então, a gente também precisa estar consciente disso, né? Para a gente não se tornar uma pessoa também tão desumana, né? Obviamente que são casos extremos, são casos onde a pessoa já tem um transtorno de personalidade. E não precisamos entrar nesse ponto aí de transtorno. Uma pessoa com score, digamos assim, médio em amabilidade, é aquela pessoa mais cooperativa, é aquela pessoa mais atenciosa, consegue enxergar o melhor nas pessoas, também, mas não são tão ingênuas, são um pouco mais assim, são relativamente tolerantes, né, com o outro, empáticas, né? Não são tão dominantes, mas também não são totalmente submissas, né? Às vezes evitam conflitos para ter paz, às vezes não. Entende? Ela tá ali no meio termo, né? É uma pessoa que vai te sentir maior pena, compaixão, digamos assim, do excluído, daqueles que são maltratados, inclusive dos animais, né? Então vão estar ali no meio termo. Vão ser aquela pessoa que sabe cooperar, sabe trabalhar em grupo, mas também não é que precisa, sabe competir, sabe lidar com esse lado também que exige essa agressividade no bom sentido, tá? Quando a pessoa tem um score médio de amabilidade, ela consegue ter uma capacidade maior de barganhar, né? Entre ter um reconhecimento e ao mesmo tempo um poder ali para um poder no sentido de capacidade de manipular ou de persuadir as pessoas ou de lidar com as pessoas. Inclusive elas têm um maior salário por causa disso, né? Elas tendem geralmente a ter um maior salário porque elas conseguem ficar ali no meio termo, tá? O lado bom disso é que a pessoa com score médio ela vai guardar menos rancor, menos ressentimento, principalmente pessoal, principalmente se essa pessoa ela tem um baixo grau de neuroticismo, que é outro fator aí muito importante. Quando você tem um score ali médio de amabilidade, mas você tem um baixo neuroticismo, você é aquela pessoa menos afetada, aquela pessoa menos rancorosa, tá? É uma pessoa que vai conseguir lidar mais ou menos ali saudável com os conflitos. Isso significa que ter um score alto, ter um score baixo é ruim? Não. Uma pessoa com score alto, ela tem suas vantagens também. Assim como uma pessoa com score baixo, ela tem seu lugar, ela tem suas competições, suas competitividades, digamos assim, no mundo. O importante é a gente saber se posicionar da melhor forma, né? Sobre a questão de gênero, né? Isso é muito importante porque as mulheres, elas têm um score maior, né? Uma pontuação maior de amabilidade. Então, elas se importam mais com as pessoas. Alguém pode estar pensando assim, ah, mas isso é uma construção social. Não é necessariamente uma construção social, né? Inclusive, isso é tão verdade que a população carcerária é muito mais masculina do que feminina. Ah, mas isso não é argumento. Ok, são feitos testes no mundo todo, por isso que o Big Five ele é tão comprovado. E dos países nórdicos,
onde há uma maior igualdade social, uma maior igualdade de gênero, se a gente fosse colocar assim, foi encontrada essas mesmíssimas diferenças. As mulheres têm um score maior em amabilidade do que os homens em países nórdicos, onde essa parte da igualdade de gênero é muito mais predominante. Então, isso é mais uma evidência de que esses traços são biológicos e não são culturais. Então, sim, as mulheres são um pouco mais amáveis que os homens. Vamos lá. Sobre o mundo do trabalho. Uma pessoa com alta amabilidade. Quais são os trabalhos, os empregos que essa pessoa vai se dar muito bem, vai conseguir lidar da melhor forma? Vai desempenhar, assim, de uma forma bem mais melhor, digamos assim. Professores, enfermeiros, né? Inclusive, são campos dominados por mulheres, o que explica também a alta amabilidade em mulheres. E se eu tenho um score baixo, o que acontece? Score baixo é aquela pessoa que ela vai se dar muito bem num trabalho mais sistêmico, mais analítico, aquela coisa mais sistemática, mais padronizada, que não tem tanta relação com pessoas, né? Foco com máquinas, foco com tecnologia. Então, engenharia vai ser aquela pessoa que vai se dar muito bem com cálculos, com construções ou com tecnologia da informação, com negócios, né? Com essa parte de CEOs, com essa parte de business mesmo, né? Então, uma pessoa com baixa mobilidade, ela tem maior sucesso nesses campos de atuação, tá? Imagina, por exemplo, um CEO que tem uma alta mobilidade e ele talvez fica o tempo todo ali pensando e tendo aquela empatia. Talvez isso não seja desejável dentro do mercado de trabalho, né? Muito mais desejável uma pessoa que ela toma decisões muito mais analíticas, racionais, sem se importar tanto com o outro. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, só estou dizendo que é assim que as coisas funcionam. E pessoas com baixa amabilidade tendem a se sair melhor nesse tipo de emprego. Existem, de novo, assim como na extroversão, dois braços, dois subfatores que a gente chama, né, dentro da amabilidade. Primeiro é a compaixão, tá? Compaixão. Então, esse é o primeiro subfator. Compaixão, que é o quê? Esse interesse, essa empatia, né, pelos seres humanos e também pelos animais, tá? Pessoas com maior grau de amabilidade, com maior grau de compaixão, que é esse subfator, ela vai se interessar muito pelo problema dos outros, no bom sentido, inclusive, né? E também vai se interessar muito pela preservação dos animais, pelos direitos dos animais, né? Com maus tratos aos animais, né? Então, já um score mais ali médio, né? Vai ser aquela pessoa que consegue ajudar os outros a se sentirem melhores, mas ela não vai tanto abrir mão das suas necessidades, dos seus interesses, dos seus desejos, né? Uma pessoa altamente compassiva, às vezes ela acaba sendo até prejudicial para ela, porque ela acaba querendo ser salvadora dos outros, né? Ela acaba querendo ser a mãe de todo mundo, o pai de todo mundo, e isso pode não ser tão bom para ela. O médio, ele consegue ali encontrar esse equilíbrio, né? Mas assim, já os com baixo grau de compaixão, vai ser aquela pessoa menos empática, né? Menos interessada no problema das pessoas, menos interessado nessas causas sociais, né? Aquela pessoa que não se importa tanto em fazer você se sentir bem, né? Ela é mais dura, ela é mais crítica, ela é mais competitiva, tá? E de novo, isso não necessariamente é ruim. Claro que a pessoa precisa saber dosar, né? Para não ser ruim, mas não necessariamente é ruim, tá? Os extremos, né, geralmente são muito mais complicados de se lidar, mas eles são importantes, eles são necessários na nossa vida, tá? Então, o score médio ele tá ali, ele consegue ajudar, mas ele consegue também não se perder nessa ajuda, não se desgastar tanto, tá? Então, é um momento que você pode aí prestar atenção em como você está lidando com a sua compaixão, tanto no score alto ou talvez no score baixo ali, né? Se você está sendo duro demais com as pessoas, pode ser uma questão genética sua, uma questão da sua personalidade. Mas existem formas mais assertivas de você saber comunicar aquilo que você quer de uma forma que a gente chama de a comunicação não violenta, né? Formas mais
saudáveis de você expressar o que você sente, o que você pensa, tá? Formas mais saudáveis de competir. E por outro lado também, a pessoa também não pode, já quem tem um score mais alto em compaixão, não deve se perder na ajuda pelo outro, né? Tentando ser o salvador das pessoas o tempo todo. Existe um outro braço, né, da amabilidade que a gente chama de polidez. Polidez é o seguinte: é o quanto que você tem esse tato ao tratar com as pessoas. Então, o quão polida você é nas relações que você tem. Então, isso também é um fator de personalidade. Aquela pessoa que ela tem uma alta polidez, ela vai ser aquela pessoa que vai evitar totalmente o conflito, vai evitar totalmente ser desagradável, vai evitar totalmente ali, de alguma forma, causar um mal-estar. E o inverso também é verdadeiro, né? Aquela pessoa que tem uma baixa polidez é aquela pessoa que fala na cara, fala mesmo, sem, né? Ela é aquela pessoa mais, até eu diria, mais rebelde. Rebelde em que sentido? É aquela pessoa que ela não respeita tanto o status quo, não respeita tanto autoridades, né? Ela se impõe mais. Essa é uma característica importante também, né? A gente precisa dessas pessoas que não são tão polidas assim, que conseguem se impor, que não aceitam a ordem estabelecida até certo ponto, que muitas vezes é uma ordem que está sendo injusta, que está sendo ali algo realmente até imoral. Então, uma pessoa mais polida, ela vai encontrar meios de arrodear, de evitar aquilo. Enquanto a pessoa menos polida, ela vai se rebelar contra essa ordem, ela vai se rebelar, não no sentido negativo, mas ela vai se impor mais, ela vai falar que ela é contra, ela vai criticar, ela vai é, desafiar essa ordem, né? Desafiar essa autoridade, por exemplo. E isso é importante também na vida da gente. Então, são traços de personalidade, tá? A amabilidade é um traço, né? É a nossa tendência em ser agradável ou a nossa tendência em ser mais competitivo, né? Que tem envolvido ali a compaixão, né? Que é o nosso interesse pelo problema dos outros, né? Ou o nosso desinteresse também pelo problema dos outros. Quão empático a gente é, como também a polidez, que é justamente esse respeito no tato, esse tato, né, com as pessoas, essa forma de tratar as pessoas. Às vezes essa polidez exacerbada pode ser também prejudicial, né? Porque acaba fazendo a pessoa se tornar mais passiva, né? Menos assertiva. Ela rodeia muito, ela dissimula muito para não desagradar. Então, sabendo disso, você sabe agora onde você pode manejar. Se você tem uma alta polidez, talvez você precise manejar sua assertividade, sua capacidade de falar, né? Expressar o que você pensa, o que você sente, o que você quer. Se você tem uma baixa polidez, em alguns casos você também precisa encontrar um meio termo ali de como se comunicar de uma maneira não violenta, de uma maneira assertiva, né? Se impondo, colocando o que você quer, o que você pensa, né? Mas ao mesmo tempo ali sem também ferir o outro, sem agredir o outro, tá? Esse é um ponto importante aqui sobre a amabilidade.